Cara, talvez você se sinta aí deslocado, né? Você se sinta fora do lugar. Você pensa assim, isso aqui não é meu lugar. Essa aqui não são as pessoas com quem eu deveria estar convivendo. Talvez você esteja aí dirigindo um carro, sei lá, mexendo aí no caixa do supermercado, reposição do supermercado. Talvez você esteja advogando. E você pensa, porra, aqui não é meu lugar não. E a verdade, simples, é que você não tem lugar. Não tem. Você pode olhar em volta aí. As pessoas todas, em sua grande maioria, estão acomodadas naquilo que são. E quando eu digo acomodadas, não é no sentido pejorativo da palavra, como diz, o fulano acomodou. Não, é acomodada que eu digo é até encaixada. Né? Muitas pessoas, por exemplo, eu era fiscal na época, quando chegou o Uber no Brasil, muitas pessoas, por exemplo, taxista. E quando chegou o Uber, aquela chegada do Uber ameaçou a existência do taxista. Não no sentido financeiro. Tanto é que depois muitos taxistas aderiram ao Uber, né? Tem Dietaxi, Uber e tal. Mas a existência no sentido de que ele era taxista, ele é taxista. Né? Alguns são advogados, alguns são repositores de supermercado e vai subindo dentro da hierarquia do supermercado, alguns são caixas, alguns são advogados, alguns são médicos. E as pessoas se encontram naquele lugar onde elas sentem que é o lugar delas. Cercadas de pessoas nas quais elas sentem que aquelas pessoas fazem parte de um convívio. As pessoas vão no pagode, as pessoas vão na igreja, as pessoas têm amigos, sentam com amigos, veem futebol, as pessoas estão na academia, e eu digo academia no sentido de conhecimento, né? No sentido de universidade, não no sentido de academia de ginástica, sendo que algumas pessoas estão na academia de ginástica também, e vivem naquilo, e convivem com aquilo, você não. Muitas vezes você está sentado no supermercado e pensa, lá passando produto lá, e pensa, nossa, se eu tivesse na universidade, se eu tivesse com os caras que estudam psicologia, com os caras que estudam sociologia, com os caras que estudam filosofia, nossa, seria muito diferente, ia ser top, aí eu teria uma conversa. Não teria, cara. Não teria. O problema não é o lugar que você está, o problema é você. O problema é você. E isso serve para tudo. O cara tá lá, né, servindo de pedreiro, e pensa, nossa, se eu estudasse engenharia, aí você vai estudar engenharia, você vai ver, mano. Quem é adaptado ao mundo, está adaptado em qualquer lugar. Tem pessoas que passam a vida sendo porteiro, conversando com os vizinhos, curtindo o Flamengo. Tem pessoas que passam a vida inteira e é advogado, e passa altos, passa baixos, e vai no fórum, e lê negócio de jurista, e lê negócio de direito. A maioria das pessoas é assim. Algumas poucas pessoas é que não acham seu lugar. E é uma puta ilusão você acreditar que o seu lugar está ali. É tipo você correr atrás do arco-íris, cara. Você vai andando e o arco-íris vai se afastando, você nunca encontra aquilo. Eu me lembro que das últimas das ilusões, eu fiquei pensando bem esses dias, né? A última das ilusões que eu imaginava era a ilusão do concurso. Eu pensava, quando eu tiver um serviço assim, quando eu conviver com pessoas assim, aí vai ser diferente. E não é. Eu descobri, mais uma vez, que não é.
quando eu trabalhava de fiscal, porque eu trabalhava de fiscal, aí eu larguei o fiscal para ser advogado, aí eu fui advogado, e aí larguei o advogado para ser fiscal de novo, e aí fui ser fiscal de novo, fui estudar para o curso de delegado e tudo, não deu nada certo, passei no concurso de advogado, fui ser advogado de novo, e assim foi. E numa dessas, um dia, eu topei com um filho da puta de um cara que estudou comigo, um imbecil, que é advogado até hoje, diga-se de passagem, e era mais novo, né? Bem mais novo do que eu. E sei lá por quê, eu não lembro se eu falei com ele ou se ele ouviu eu falando, né? Aí ele falou, você tá aqui, tá ruim. Você tá ali, tá ruim. Você tá agora, tá ruim. O problema não é os lugares que você tá, o problema é você. E eu me lembro que eu fiquei ofendido, né? Porque eu pensei, filha da puta, nunca nem quebrou uma unha trabalhando aí, não sabe de bosta, não sabe sentar e escrever lixo e brincar de advogado, porque mora com os pais, né? Mora com o pai e com a mãe, não depende da advocacia para sobreviver. Eu fiquei ofendido no dia, sabe, na hora. Fiquei doido de quebrar a cara dele. E esse era um que não aguenta porrada comigo, não. Fiquei doido de quebrar a cara dele. Mas pensando depois, ele tem razão. Ele sempre teve razão. O problema não são os lugares, as pessoas, as coisas. O problema sou eu. E o problema não é o lugar, a profissão que você tem, as pessoas. O problema é você. Você que é o problema. O mundo não tem lugar para nós. Eu não sei se a gente nasceu na época errada. Eu não sei se a gente nasceu na constituição mental, fisiológica, né? Mental é fogo, né? Na constituição fisiológica errada. Mas a gente não encaixa. A gente não se coloca nos lugares encaixados. Tem sempre um zumbido, tem sempre um ruído, tem sempre uma coisa que vem tanto das pessoas, e vem muito, né? Porque as pessoas ficam sempre querendo te derrubar, né? E é muito inocente, ou a pessoa, não é que é inocente, é que as pessoas que não estão nessa posição, elas pensam, nossa, mas é muita paranoia, muita megalomania, o cara achar que tá todo mundo querendo ferrar ele, as pessoas têm mais o que fazer. É uma pessoa que nunca dirigiu no trânsito, né? Para ver que o motorista, ele enfia o carro na sua frente e você pensa, puta, ele entrou e tá com pressa. Não, ele enfia o carro na sua frente para ir devagar, para ir mais devagar do que você, para te segurar. É uma pessoa que nunca teve na fila, numa fila de supermercado, e o cara tá furando a fila. É uma pessoa que nunca teve no trabalho e nunca foi julgado quando você tem superior, né? Pelo seu superior, porque você fez A, sendo que você já tinha feito A antes e deu certo. Então, os critérios de julgamento que as pessoas têm não são objetivos racionais, né? No trabalho, estou falando. São puramente emocionais, as pessoas te usam de escada, te usam de objeto para você julgar aqui e ali. Quem diz que não existe isso é uma pessoa que ou está no outro esquema ou que é completamente imbecil, inocente. Né? E não adianta você tentar entrar no esquema deles, porque você, para o esquema deles, cumpre esse papel. E não adianta você pensar, não, ó, não, estou no serviço público, vou passar para advogado. Você é advogado, que agora eu vou ser respeitado. Você vai, estuda, passa, vê lá o que te acontece. Você fica um pária dentro do OAB. A sua função no OAB é meramente pagar anuidade e ser humilhado. Às vezes você encontra mais acolhida no Ministério Público, na magistratura, do que na própria OAB. Porque ali não é o seu lugar. Então, você pode ser caixa de supermercado e pensa, um dia eu vou ser advogado trabalhista. Você vai estudar, você vai passar no OAB, você vai pagar a anuidade, vai ter a carteirinha, mas você não vai ser advogado. Porque você não é advogado.
Você vai chegar lá, vai só meter pé pelas mãos. Você vai vestir aquele terninho de tergal, passar humilhação na OAB, em todos os lugares, porque você não é. Ali não é o seu lugar. Você vai conversar com os caras, você vê os caras estão em outra sintonia. A sua sintonia é diferente, independente de onde você esteja. Né? Eu falo das minhas desilusões, que falava eu, né, que é assim, a última, principal desilusão juvenil que eu tive foi quando eu fui fazer a segunda fase da prova de filosofia da UFMG. Na época nem tinha Enem para você ingressar na faculdade ainda, na universidade. E o dia que eu fui lá para fazer a prova, eu pensei, puta que pariu! Agora eu vou conhecer os caras. Agora eu vou conhecer os caras, como eu. Cheguei lá, gordinho de óculos, meio católico, viadinho. Um cara vestido de Kurt Cobain, uma menininha piriri pororó. Eu falei, cara, tá tudo igual, mano. Não tem como. Detalhe, né? Vestibular que eu nem passei. Que eu era um burro, mais burro do que hoje, né? Tomei ferro lá na prova de geografia, na prova de história, na prova de filosofia. Lá fui bancar o Bambambam para falar de sofismo. Lá me lasquei de verde e amarelo. Tomei no cu. Ainda bem, eu penso hoje, ainda bem. Se eu tivesse ficado em Belo Horizonte, acredito eu que nem aqui eu tava uma hora dessa. Essas são ilusões que a gente cria para imaginar uma esperança de um além-mundo. Você fica pensando, aqui tá ruim, mas se tivesse lá seria bom, ou seja, tem uma esperança, tem um caminho. Mas esse caminho é mentiroso. Esse caminho é falso. Esse lugar não existe, cara. Quanto antes você pôr isso na sua cabeça, mais tranquilo você fica. E mais forte você fica de enfrentar aí as adversidades da vida. Porque, cara, não tem lugar para você. Não tem lugar para mim. Tem lugar para nós, não. Nós temos que construir o nosso próprio lugar. Eu já vi muito cara se lascar nessa busca incessante do próprio lugar, fora. Conheço um cara, conheço assim, né? Não é que é meu amigo que convive comigo, não. Conheço a história do cara, né? Que era juiz de direito. Largou de ser juiz para pegar cartório. E agora briga para pegar um cartório melhor, maior. O cara não tem sossego. Né? Conheço caras também de concursos menores que vão nessa crescente e nunca encontra o seu lugar. Por quê? Porque não tem lugar para ele. Ele imagina, quando eu for juiz, tá, chega lá, porque ele não é juiz. Ele não é alguém que vai estar no lugar de juiz. Aí ele pensa, não, no cartório eu vou ter a liberdade, no cartório eu vou ganhar a grana, no cartório eu vou fazer do jeito que eu entender melhor. Aí chega no cartório, diz, não, no cartório não sei o que, aí sim, e nunca chega. É igual eu tô falando, é igual perseguir o arco-íris, cara. Né? Lembra aquela música da Marli? Pensei que poderia ir além do arco-íris com você. Você não vai além do arco-íris com ninguém, cara. Porque o arco-íris está sempre longe. E volto a dizer, a maioria das pessoas, as pessoas que se encaixam, as pessoas que têm lugar no mundo, não interessa o lugar delas. Elas vão se encaixar. Tem gente que é assessorista e convive ali, e tá no meio da galera, e tá ali. Tem gente que torce para futebol e tá ali. Tem gente, igual tem um cara que fala de filosofia aqui no YouTube, filosofia entre aspas, né? Que é arquiteto. E aí se encontrou na filosofia e fica fazendo vídeo, ensinando a galera, tudo. Mas por quê? Ele é uma pessoa comum. Ele se encaixou, né?
O Major Deizano, que é do Juliano, lá, que faz esses vídeos, um canal que eu gosto demais aqui do YouTube, ele tem esse mote, né? Fala assim, não, fulano é um caba bom, só não se encaixou. O fulano é bom, só não se encaixou. A gente não se encaixa, não adianta tentar encaixar. Todo lugar que você for, toda profissão que você for ter, todas as pessoas com quem você for conviver, vai ser igual. Você pode trabalhar de costureiro na fábrica, pode trabalhar no serviço de venda de negócio, pode trabalhar no setor financeiro de uma faculdade, pode ser advogado privado, pode ser advogado público, você pode ir trabalhar na prefeitura, lá na puta que pariu, para trabalhar na Câmara, no Raico Parta, com várias pessoas diferentes, com várias estruturas diferentes, e sempre a relação vai ser a mesma. Porque não é a característica do ambiente que faz com que você se sinta deslocado, que faz com que exista esse atrito e essa tensão que, à medida que você vai pegando a manha de conviver, você vai conseguindo mascarar essa tensão, mas fica aquela tensão. Não é do ambiente e nem das pessoas que te cercam, é de você. É você. E muita gente morre nessa busca. Buscando. Eu vejo isso muito no YouTube. É uma experiência que eu tenho tido, é uma experiência nova que eu tenho tido nesse ano de 2026. De uma via de mão dupla, né? Eu sempre tive canal no YouTube. Desde 2006 eu tenho canal no YouTube. Mas nunca tive um canal na acepção de canal como se tem hoje, né? Foi de 2019 para cá que eu comecei a interagir com o YouTube dessa forma. Mas de ter público foi esse ano. Ano passado, né? 2024, por aí começou. E de repente me põe aquela centelha de novo, sem que eu perceba. Cara, a internet é muito grande. A internet é muito grande. Atinge pessoas do mundo inteiro. Vai aparecer alguém. Vai aparecer alguém. E não aparece. E não vai aparecer. Porque não tem. Até essa falta de alguém é que impele que eu venha aqui e fale sozinho, que eu pense, que eu escreva, que eu leia. Porque você vira um ser humano de subsistência, né? Produção cultural e produção existencial de subsistência, porque você não tem com quem subsistir, você não tem o que consumir dos outros, né? A não ser de pessoas mortas, cara, ou pessoas que estão muito longe, tipo a Adélia Prata, lá velhinha, né, e tal, mas você não tem próximo. E a internet, o contato com a internet mostra que nem não vai ter. Porque quanto mais você ganha alcance, né, seu conteúdo ganha alcance, mais o que aparece é só imbecil e idiota. Ou pessoas com a sintonia, com pessoas que não são imbecis nem idiotas, mas que têm sintonias diferentes das suas. Esse arco-íris não chega na internet também. E a recíproca é verdadeira, porque eu vejo muitas pessoas vêm no YouTube, vêm na internet para conversar, trocar ideia, eu percebo, buscando esse arco-íris. E às vezes a pessoa me escuta falando em algum vídeo, alguma coisa, e fala, puta, é ele. E rapidinho descobre que não sou. Eu não sou isso. Do mesmo jeito que você não é isso para mim, eu não sou isso para você. E a busca continua. Né? Para vocês aí da internet, a busca continua. Tanto é que os youtubers aí ganham dinheiro construindo esse nicho. Você veja, tem a turminha daqui na Sarjeta, tem a turminha do Pondé, tem a turminha do Olavo de Carvalho, tem a turminha do Velberan, tem a turminha do Liciel Franco,
tem a turminha do Nando Moura, enfim, turminha do Pirula, tem essa turminha, tem um grupinho, né? Que a pessoa vira membro e vai compartilhando, e vai vivendo, vai fazendo aquilo. É um reflexo disso que eu estou dizendo aqui. E não existe esse lugar. Quem é indivíduo é sozinho e tem que carregar esse fardo da solidão com dignidade, né? Porque senão vai só se fuder. Um fudido atrás do outro, né? É preciso saber lidar com isso. Na internet, foda-se, né? Porque é só fechar o vídeo aqui e ir embora. Mas na vida real, né? No dia a dia, nas relações de trabalho, nas relações familiares, nas relações sexuais, né? É preciso saber disso. Eu vejo muitas pessoas também buscam nas relações sexuais se encontrar o seu próprio lugar, né? Que é uma concepção totalmente errada da relação sexual. Relação sexual é o lugar do embate, é o lugar da diferença. Uma tem um buraco, tô falando para quem é hétero, tá? Que é mais fácil. Uma tem um buraco e o outro tem um negócio que sai para fora. São opostos, são diferentes, é guerra, é luta, não é encontro do igual, é a convivência do diferente. E dali que até que nasce a vida, né? A vida humana e a vida biológica da maioria dos animais aí cujo filhote aí nasce pela reprodução sexual é assim, né? É o fruto da diferença que nasce a vida aí, né? E muitas das vezes nós ficamos buscando a igualdade, um lugar onde seremos iguais, um lugar onde seremos compreendidos, um lugar onde eu possa conversar, onde eu possa ser ouvido. Esse lugar não existe, cara. Nem você escuta a si mesmo. Você dorme de noite e fica horrorizado com o pesadelo, o sonho que você tem. O pesadelo, o sonho que você tem é você mesmo. Você vive a sua vida e sente angústia, sente faniquito, sente depressão, e isso é você com você mesmo. Sequer você é capaz de ouvir si mesmo, de compreender si mesmo, quanto mais o outro. Não tem lugar para você no mundo, cara. Não tem lugar para mim no mundo. Tem lugar para nós, não. Qualquer lugar que a gente for, nós nos sentiremos incomodados. Nos sentiremos podados. Qualquer lugar do mundo que for, você ser sincero é violentar o outro. E você fica aturando as violências do outro o tempo inteiro. Quieto, calado. E essa que é a verdade, é a sua verdade. A maioria da população vive plenamente satisfatória. Tem gente que pega 3 horas de ônibus, morre de rir, samba, acha mó graça e volta 3 horas de ônibus e conversa com o vizinho, junta com o vizinho, e olha, é Natal, vamos montar a árvore, eba, que alegria, mesa farta, olha a vovó, olha o vovô, aí morre, meu Deus, olha o velório, missa de 7º dia, olha o padre. A maioria da população humana vive assim. Mas você não. E não vai ter lugar para você, porque não existe lugar para você, porque você que é o errado. Errado que eu digo assim, se a maioria é igual, a minoria, que é diferente, é errado. Está fora da sintonia da maioria. Mesmo Nietzsche caiu nessa esparrela, né? Que ele dizia, eu nasci póstumo, sou extemporâneo. O ano é 2025 e o pessoal lê o Nietzsche e não entende o que ele está falando. Lê o Nietzsche e passa pano no que ele disse. Não tem um futuro, né? Você lê no Zaratustra, ele fala muito, né? Eu sou do futuro, país dos meus filhos. Não tem futuro. Não tem. Nem no futuro é o nosso lugar. Nós somos sem lugar. Essa é a característica nossa. Sem lugar, sem ninguém e sozinho. E esse é o motor que leva, diga-se de passagem,
a criação da arte, da filosofia, da cultura. Porque aquele que é sozinho, ele acaba tendo que criar por si mesmo. Porque ninguém vai criar para ele. Ele não vai encontrar em lugar nenhum. Ele tem que criar. Criar sua própria arte, criar sua própria filosofia, criar seu próprio modo de existir, de viver. Porque ninguém vai dar isso para ele. Porque ele é diferente, ele não encaixa nos outros. E isso é uma coisa que tem que ser valorizada. Mas não é fácil. Não é fácil. Eu sou um homem velho, assim, né? Velho entre aspas, eu tenho 40 anos, eu já passei pelos os dramas que eu tive que passar, eu passei na infância, na adolescência. Fui cunhado em ferro gusa, escaldante, né? Eu paguei o preço ali no início da vida adulta, ali dos 17 até os 21, por aí, 22 anos, talvez 23, enfim. Mas já passou, né? Hoje eu sou pleno de mim. Sei que não tem lugar, sei que não faço questão nenhuma de ter amigo, de ter nada. Eu quero passar a vida com o maior sossego possível. E sossego possível significa não ter contato com as pessoas, não depender das pessoas, não conviver com as pessoas, né? Viver sozinho. Preferência em silêncio em determinadas horas, né? Mas talvez você não. E mesmo assim a gente vai cair na esparrela, porque eu cheguei a pensar, puta, agora na internet vai aparecer, vai começar a aparecer. Não vai, não aparece. Sabe por quê? Porque eu sei que tá me ouvindo é indivíduo também, então nós não é igual. Nós somos a turma dos diferentes. A turma do cada um por si. Então não tem como encaixar mesmo. A turma do pessoal que é todo mundo junto, eles já são os mongol pra lá, eles são encaixados, né? Você imagina o canal de videogame do mais famoso do Brasil, Flow. Um bando de imbecil falando nada com coisa nenhuma. E um bando de gente paga. Aquele outro lá, aquele gordo lá, o Cazé. Um bando de gente imbecil falando um monte de bosta, de futebol, disso, daquilo, e todo mundo vai. Ali é a turma dos que se encontram. Aqui é a turma dos que se espinha, dos que discorda, dos que briga. Porque você tem a sua ideia, eu tenho a minha. E nossas ideias são conflitantes. São conflitantes. Por mais que às vezes você se ilude e pense, nossa, que legal que ele falou. Não é, você tem as suas ideias, eu tenho as minhas. E essa é a nossa sina. Tem lugar para nós no mundo não, cara. Tô querendo dar um de bonzinho aqui para dizer, não acredite nisso não. Você vai se fuder, cara. Acredite nisso não. Não acredite em mim não. Puta, aquele cara, que legal, ele falou, ele fez. Mentira, não falei e fiz nada, mano. Cada um aqui é no seu caminho. Cada um aqui é no seu caminho. E eu faço esses vídeos não é para você ouvir. Eu faço para mim. Faço para mim. E posto porque eu sou um aparecido. Eu posto para depois ver as reações dos outros. Eu quero ver como é que o pessoal reage. Por isso que eu posto. Mas eu faço para mim. Os vídeos que eu mais gosto de fazer aqui é o do Zaratustra. É o que eu mais gosto. Assim, é um prazer. Todo dia da semana que é o dia de gravar o Zaratustra, eu fico doidinho para gravar. Que é o vídeo que eu mais gosto de fazer. E é o que menos dá view, que menos dá embate, menos dá... Mas eu gosto, eu faço para mim. Né? Você tem que começar a fazer as coisas para você. Sacou? E não acreditar nos outros da internet, não. Principalmente em mim. Porque eu ando o meu caminho. Entendeu? Tipo Zaratustra, se quiser caminhar comigo, porque o seu caminho coincide com o meu, talvez a gente se encontre. Agora, não vem me seguir, não. Porque na pinguela que eu vou passar, você vai cair, vai se lascar. Beleza? Então, nem eu sou lugar para ninguém, não. Nós não temos lugar. Você que invente o seu, senão você se lasca. E fim de papo. Tchau.